Entrevistas da ASPEC conta hoje com a presença do professor Murilo Souza de Menezes, do Departamento de Anatomia. Formado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, fez mestrado e doutorado na França e atua como docente na instituição desde 1988. Destaca-se também pela atuação como neurocirurgião e pela edição de vários livros utilizados por alunos de todo o Brasil. Hoje ele veio nos contar algumas histórias interessantes, como o fato de ter passado em medicina em primeiro lugar com apenas 17 anos. São essas e outras histórias que o professor Murilo vai contar para a gente hoje. Boa tarde, professor. Boa tarde. Então, para começo de conversa, como é que surgiu o seu interesse pela medicina? Bem, no meu caso foi um pouco diferente da maioria, porque talvez pelos médicos que eu conheci, ou por perceber que eles ajudavam as pessoas e eram pessoas importantes, eu ainda com 8, 9 anos, falei em casa que eu gostaria de ser médico. E o pessoal achou interessante, brincavam, vai ser o doutor Murilo Menezes. E foi passando o tempo e aquilo foi se consolidando, eu nunca mais discuti a respeito, de tal forma que perto do vestibular já era uma coisa mais do que decidida, eu ia fazer medicina. E o senhor passou, como eu disse há pouco, com 17 anos em primeiro lugar, né? Naquela época, como foi a sua formação? Quais foram as bases que fizeram com que o senhor chegasse a essa colocação? Naquela época, o ensino público era de excelente qualidade. Eu estudei no Grupo Escolar Barão do Rio Branco e depois no Colégio Estadual do Paraná, que era uma referência, ainda mas era uma grande referência, um dos melhores do Estado. No terceiro ano eu passei para fazer um terceirão, foi no positivo, e eu me preparei de uma forma bastante intensa e realmente, antes de fazer o vestibular, pelas provas, eu já via que realmente a colocação seria a melhor possível. E o que fez o senhor ir para a França depois de formado? Qual foi a motivação que fez com o senhor ir para lá? Bem, eu fiz o meu curso de medicina e já era um sonho que mais tarde se tornou realidade, morar, viver na Europa. Na verdade, na minha área, da neurocirurgia, nós precisamos de alta tecnologia, nós precisamos de equipamentos, e as residências aqui no Brasil elas eram bastante fracas, então eu queria ir para o exterior, mas em particular eu queria viver na Europa por razões culturais. Eu não pensava em ir para os Estados Unidos, era realmente na Europa que eu gostaria de fazer essa pós-graduação, e foi o que acabou acontecendo. Eu fui com 23 anos, voltei com 30 anos, e foi muito importante na minha formação. E o senhor passou 7 anos lá, né? O senhor podia contar alguma história que aconteceu naquele período de interessante, assim, que passou por lá? Veja, foi um tempo muito interessante em vários aspectos. Do ponto de vista profissional, eu pude ter a melhor formação possível. Os hospitais na França, em geral, os hospitais universitários têm os melhores recursos, e isso foi progressivamente evoluindo de uma forma muito, muito boa. Mas eu pude conviver, trabalhar e viver realmente a cultura na França e na Europa. Isso para mim, teve um impacto muito grande na minha formação, na minha vida, na sequência. E, por exemplo, é interessante que famosos anatomistas eram cirurgiões. E nesse período eu acabei pensando, fazendo minha formação em neurocirurgia, pensei em me dedicar à anatomia. Então eu acabei fazendo mestrado, doutorado e acabei indo nessa sequência. Inclusive, mais tarde, no último ano, em Paris, eu era docente da universidade enquanto preparava a minha tese. E nesse período também o senhor recebeu um prêmio lá na França, né, antes de voltar para o Brasil. Conta para a gente um pouquinho dessa história. Pois então, existe um título chamado Maître en Sciences Médicales, que significa, tradução literal, mestre em ciências médicas, mas ele não é um título como o mestrado, o que nós temos aqui. É um título para quem, digamos, teve uma boa produção e foi referendado por alguns professores. Quem acabou me convidando para
obter esse título foi a professora e chefe do departamento de anatomia, onde eu trabalhava, a professora Idena, e ela acabou, inclusive, escrevendo os prefácios dos livros de anatomia que eu escrevi na sequência. E aí o senhor voltou já fazendo concurso para docente aqui na universidade. Teve algum período de tempo ou foi direto essa transição? Eu já tinha a intenção de me tornar professor aqui na universidade e eu fiquei atento através dos meus familiares quando abri esse concurso. Eu ainda morava lá em Paris. Quando abriu o concurso, eu vim especificamente para fazê-lo e na minha volta daí eu acabei assumindo as minhas funções. Uhum. O senhor foi chefe do departamento de anatomia por 2 oportunidades, certo? O que o senhor podia contar desse período na administração do departamento? Atuar como chefe no departamento é bem diferente de exercer exercer as funções didáticas, porque a gente acaba tendo que resolver uma série de situações administrativas, a gente lida muito mais com pessoas. E nesse aspecto eu acabei, inclusive, eu acabei fazendo um MBA em administração na Fundação Getúlio Vargas, que também me trouxe uma experiência grande para exercer essas funções que são diferentes das funções tanto de médico quanto de professor. Uhum. E, como a gente já disse na introdução, o senhor também tem um destaque muito grande na publicação de livros, né? Qual foi o primeiro livro que o senhor publicou? O primeiro livro foi um livro sobre a doença de Parkinson. Ele está aqui, inclusive? É esse aqui, foi doença de Parkinson, aspectos clínicos e cirúrgicos. Foi, na verdade, o embrião para que eu publicasse mais tarde um livro, junto com outro professor, o Dr. Hélio, esse livro, que é um livro-texto sobre a doença de Parkinson. Esse foi escrito já em 2006. E, por outro lado, também eu escrevi livros sobre a disciplina que eu ministro, que é a neuroanatomia. Essa é a terceira edição do nosso livro, Neuroanatomia Aplicada, que realmente tem sido utilizado por diversas universidades aqui no Brasil. Ele é referência na neuroanatomia, nos estudos de neuroanatomia. Exato. Na verdade, lá atrás, quando eu estava fazendo a minha formação em anatomia, eu também tinha exemplos de professores que tinham escrito seus livros. Então, já naquela época, eu pensava em escrever aqui no Brasil. E havia realmente um hiato, porque o livro referência brasileiro de neuroanatomia tinha sido escrito na década de 70 e ele já estava ficando defasado. E usávamos também livros estrangeiros. E esse livro, a tônica ele é chamado de neuroanatomia aplicada porque, além de mostrar as estruturas do sistema nervoso, a gente coloca a aplicação, quer dizer, doenças que ocorrem, e isso normalmente traz um interesse muito maior pelos alunos. Uhum. O senhor comentou anteriormente que a neuroanatomia também traz essa perspectiva de estudo belo da anatomia, que não o tradicional, que é relacionado a corpos, a cadáveres. Você podia explicar um pouco para a gente essa perspectiva nova do estudo da neuroanatomia? Na verdade, não é que seja novo, é uma visão um pouco diferente. Normalmente, quando se fala em anatomia, muitos lembram dos laboratórios com cheiro de formol, algo fúnebre, os cadáveres. E quando eu estudava e acabei tendo essa visão, me parece que a anatomia como um todo, mas a neuroanatomia em particular, ela pode ser algo bonito e, além de bonito, pode ser algo artístico. No Museu de Anatomia, lá em Paris, existem peças que são verdadeiras obras de arte. Elas poderiam estar expostas em museus, como o Museu do Louvre, ou em algum outro lugar. Então, eu pensei e acabei escrevendo esse livro, até foi pela própria universidade, pela editora aqui da Universidade Federal do Paraná, que chama-se Técnicas de Estudo do Sistema Nervoso Central, mas que visa mostrar, então, o cérebro, as estruturas do sistema nervoso de uma forma mais bonita, mais didática, então, utilizando injeção de materiais como látex, vermelho, coloridos, outras técnicas de corrosão,
moldes e uma série de formas de torná-la mais interessante e, como eu falei, inclusive até artístico. Numa dos capítulos, assim como nesse último livro de neuroanatomia, existe a forma de apresentar em 3 dimensões, então tem um pequeno óculos para que as pessoas vejam as peças em 3D. Junto com o livro vem um óculos para visualização das imagens? Isso no caso desse livro de neuroanatomia aplicada. Esse de técnicas tem o capítulo, mas não tem as imagens em 3D. E ele ensina a como aplicar essas técnicas nos corpos. Exatamente. É super interessante como obter essas imagens em 3D e permite também que, sem ter propriamente o material anatômico, em casa a pessoa possa ter essa noção tridimensional. A gente não comentou ainda sobre o seu contato com os alunos, né? O senhor já é professor da universidade há 25 anos e poderia nos dizer para a gente assim, como é que esse contato com os alunos, essa relação com eles, poderia contar um pouco para a gente? Esse contato foi assim extremamente gratificante ao longo de todo esse tempo. Eu tive diversos monitores, orientei trabalhos de conclusão de curso, eu tive um contato bastante grande em iniciação científica, tenho atualmente mais de 100 publicações em artigos, em revistas especializadas, muitas delas com os nossos alunos, e desses alunos muitos acabaram acompanhando. Eu tenho assim, a satisfação de saber que muitos deles optaram pela neurologia, pela neurocirurgia, passando lá pela nossa disciplina. Alguns, inclusive, fizeram residência mais tarde conosco, trabalham, inclusive, tenho como colegas no nosso Instituto de Neurologia de Curitiba, e alguns deles fazem sucesso, inclusive, no exterior, nos Estados Unidos. Uma aluna que depois foi monitora, atualmente trabalha em Genebra, na Suíça. Uma outra recentemente, que eu já tinha até perdido o contato, apareceu recentemente como uma grande neurocientista no programa do Fantástico. E, assim, esse é o lado bastante gratificante da minha profissão. Houve situações até divertidas. No momento nós não achamos divertidos, mas depois acabou ficando como tal. Diversas situações, mas uma só para contar uma história. Os alunos estavam aguardando a aula teórica e estavam fazendo, e dançando, e batendo palma, etc. E um deles com guarda-chuva pulando como se estivesse dançando frevo. E quando eu vi aquilo, eu cheguei muito bravo e já para acabar com aquela... que eles estavam incomodando os outros alunos também. E todos os outros alunos viram e pararam, mas ele não viu, estava de costas e continuou pulando. Quando ele vira, ele me olha, assustado. E eu pus todo mundo para dentro da sala, encerrei aquela situação. Quando eles foram se formar, eles vieram conversar comigo para fazer uma gravação reproduzindo aquela cena que eles colocaram na formatura. E foi assim motivo de alegria, de diversão também. Bacana. É bacana você perceber que é parte da formação de outras pessoas também, que elas se destacam no meio, né, professor? Sem dúvida, saber que a gente participou, influenciou e ver que essas pessoas têm acabam tendo uma carreira, muitas vezes brilhante, é realmente muito gratificante. Legal, professor. Nós da SPEC agradecemos a sua presença aqui hoje, contando um pouco mais da sua história, de vida, de passagem, e desejamos também sucesso nesse restante de caminhada na universidade e também na vida profissional. Muito obrigado. Uma grande satisfação estar aqui com vocês. A gente agradece. A série de entrevistas de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.